Renato Gaúcho apresenta A Força do Amor. Olha, ele estava tão esquisito. Não era nem de longe aquele Gilson que eu conhecia. Fazia tempo que eu vinha notando meu marido agindo de um modo esquisito. Estava sempre quieto, pensativo. Quase não conversava comigo. Respondia as minhas perguntas assim na base do sim, não, talvez. Não sei. Sabe, você conhece a pessoa, você percebe. Ela não está no normal dela. Qual a primeira coisa que uma mulher pensa quando o marido começa a agir desse jeito? Mas duvido. A mulher que não pensa em besteira, logo pensa noutra mulher. Não tem como não pensar. Pessoa de um jeito, aí de repente começa a agir de um modo completamente avesso. Ou então, sei lá, se não tivesse outra mulher, pelo menos talvez tivesse perdido o interesse por mim e não sabia como me falar. Não sei. Só eu sei o que me passou pela cabeça. Principalmente porque o Gilson sempre foi um cara assim bem alegre, de bem com a vida. Aliás, foi exatamente isso o que me encantou nele. Era difícil vê-lo de cara amarrada. Isso andava afetando até a nossa intimidade, porque ele quase não me procurava mais na cama. Na minha cabeça, só tinha uma explicação. Ele devia estar interessado em outra mulher. Eu já tinha conversado com ele várias vezes para tentar saber o que estava errado. Ou se ele estava passando por algum problema. Se eu podia ajudar. Mas ele dizia que não. Não, meu bem, é só cansaço. Eu ando trabalhando muito. Sabe quando a pessoa fala, mas não te convence? Ali tinha alguma coisa, eu sabia que tinha. Estávamos juntos há 2 anos. Só que eu já tinha sido casado uma vez e tinha um filho desse meu primeiro casamento. O Marcelinho já estava com 7 anos. E olha, até com o menino, o Gilson andava diferente. Ele gostava do meu filho. Os dois se davam bem. Às vezes, mesmo cansado, ele, sabe, não esquecia do menino. Ia lá, brincava com ele, conversava. Chegava do serviço e ainda tinha energia para conversar com o moleque. Só que de uns tempos para diante tudo mudou. Até isso. Até com o Marcelinho ele parecia assim meio frio. E na minha cabeça, repito, só podia ter um motivo. E só de pensar nisso, eu me virava pelo avesso, porque gostava dele. Lembro que um domingo, enquanto a gente tomava café, aconteceu uma coisa. De repente, a pessoa veio me falar. Eu ando meio preocupado, Daniela. As coisas não andam muito bem lá na loja, viu? As vendas estão caindo. Esse mês, por exemplo, quase nem vou ter comissão. Não vendi quase nada. Sério, amor, mas vem cá. Então é por isso que você anda assim estranho? E você queria que eu estivesse como? Sorrindo? As contas não param de chegar? Olha, eu escutei aquilo e não sei explicar, mas em vez de ficar preocupada, fiquei aliviada. Imagine, eu ali pensando que ele estivesse agindo daquele jeito por conta de outra na rua e no fim, pelo menos isso, não tinha nada a ver. Não tive a intenção de dizer que estava bem, mas não posso esconder que isso me deixou aliviada. E eu comecei a rir, me deu uma vontade de rir na hora, porque eu fiquei feliz. Juro que fiquei. Mas ele não gostou. Você tá rindo do quê, Daniela? Tá achando graça? Ou eu tô com cara de palhaço? Calma, Gilson, não é isso. É que eu pensei que ele nem me deixou terminar a frase. Já levantou da cadeira,
sabe, bravo, ficou ofendido. Era só que me faltava, viu? A gente passando dificuldade e você rindo. Eu não tô pra brincadeira não, viu? Coisa é séria. Gilson, calma, meu bem, calma. Eu não tô rindo da situação. Eu sei que é coisa séria. Mas é que eu cheguei a pensar que você tava assim esquisito porque estivesse querendo se separar de mim. Entende? Ele me encarou, ficou me olhando assim com a expressão fechada e, para minha surpresa, tocou num assunto que ele mesmo tinha me proibido de falar ali dentro de casa, quando a gente resolveu morar junto. Quer saber? Você vai ter de ter uma conversinha muito séria lá com aquele folgado do teu ex-marido, viu? Ele vai ter que começar a depositar a pensão do teu filho. Não tá dando mais. Você não pode estar falando sério. Não foi você mesmo que pediu que eu nem tocasse nesse assunto? Eu sei o que eu falei, mulher. Só que a situação agora tá preta. De mais a mais, é obrigação dele, né? O cara é um folgado. Adora ficar posando de bom pai, sabe? Só que não se coça pra nada. Não compra um tênis, uma camisa pro moleque. Juro. Eu não esperava ouvir aquilo na sua boca, porque na época, quando a gente resolveu que ia morar junto, ele mesmo disse que não queria saber de nada que viesse do meu ex-marido. Que ele daria tudo o que o Marcelinho precisasse. Não falei nada. Até porque o Marcos sempre foi assim, meio devagar mesmo nessa questão. Ele praticamente não ajudava com nada, depois que a gente se separou. Lá de vez em quando, dava um dinheirinho assim para comprar alguma coisa pro filho. Mas sabe, mixaria. Ele tinha uma boa relação com o nosso filho. Quanto a isso, eu nunca pude reclamar. Toda semana vinha pegar o menino para passar um tempo com ele. Os dois se adoravam. Só que quando o assunto era dinheiro, ele saltava fora. Ele nunca quis sentar comigo, por exemplo, para a gente conversar sobre pensão. Mesmo na época em que eu e o Gilson nem estávamos juntos ainda. Por isso, inclusive, quando fomos morar juntos e o Gilson veio me falar que não queria saber de dinheiro do meu ex-marido, não falei nada, né? Até porque sabia que seria difícil convencer o Marcos a ajudar. Ele e o Gilson, aliás, nunca se deram bem. Até porque é difícil, né? Nessa condição, assim, de marido e ex-marido. Quando o Marcos vinha buscar o Marcelinho ali em casa, o Gilson já ficava de cara virada, enfesado lá no canto dele. Os dois praticamente nem se olhavam na cara. Mas enfim, diante das coisas que ele falou, eu disse que ia ligar pro Marcos para ter uma conversa com ele a respeito da pensão do menino. E sem desfazer a carranca, ele falou: tá na hora mesmo, viu? Tá na hora. Olha, eu fiquei me sentindo mal com essa história. O clima ali em casa, aliás, ficou meio pesado. Depois dessa nossa conversa, praticamente nem falamos mais um com o outro. Ele ficou lá no canto dele e eu fiquei no meu. Evitávamos até olhar um pro outro. Eu fiquei me torturando com aquela situação, porque me senti incomodada, apesar de ter consciência de que ele tinha razão. Ele não era mesmo obrigado a arcar com as despesas de uma criança que não era filho dele, por mais que o Marcelinho estivesse morando ali com a gente e por mais que os dois se dessem bem. O Gilson dava tudo para ele: roupa, comida, brinquedo, tudo que se possa imaginar, mesmo não sendo sua obrigação, verdade seja dita. Ele adorava o meu filho, tratava dele como se fosse seu filho de sangue. Por isso estranhei, não exatamente ele ter dito aquilo tudo, mas o modo como ele falou. Eu entendi a situação, mas sabe, o modo como ele... Enfim, desde que
começamos a ficar juntos, aquela foi a nossa primeira rusga. Nem dava para chamar de briga, porque a gente não brigou. Apenas conversamos sobre um assunto delicado, né? Que de certo modo trouxe incômodo para nós dois. Por um lado, repito, fiquei aliviada, por saber que não era por causa de outra mulher que ele andava daquele jeito, estranho. À tarde, fui até a casa da minha mãe com o meu filho, conversei com ela, contei o que tinha acontecido e pedi um conselho. Ela falou aquilo. Ele tem razão, filho. O Marcos já devia estar pagando essa pensão há muito tempo, né? Imagine. Marcelinho não tinha nem 2 anos quando vocês se separaram. E ele nunca pagou pensão. Conversa com ele. E se ele negar, você fala que vai atrás de advogado. Resumindo, na semana seguinte, marquei um almoço e conversei com o Marcos. Mas como eu já esperava, ele enrolou, falou que ia pensar, que ia fazer as contas, depois começou a reclamar que a situação dele também não estava legal, ou seja, resolveu muito pouco. E justamente naquele fim de semana, ele passou em casa para pegar o Marcelo. E eu vi que o Gilson ficou olhando para a cara dele assim, meio na bronca. O Marcos nem chegou a entrar em casa. Ficou esperando o Marcelinho ali no portão. Marcelinho foi até lá, só que dali a pouco voltou. E já entrou perguntando: mãe, a senhora tem dinheiro? É que o pai vai me levar para andar de bicicleta no parque, mas não tem dinheiro para comprar pipoca e refrigerante para mim. Olha, a impressão que me deu que aquilo foi até de caso pensado. Juro! Meu Deus, justamente naquela semana em que eu tinha ido atrás dele para falar da pensão, ele me vem com aquela. Olha, foi instantâneo. No que meu filho falou aquilo, o Gilson já levantou do sofá. Você não vai dar dinheiro nenhum, Daniela. O cara que pague do bolso dele. Escutou, Marcelinho? Peça dinheiro pro teu pai. Olha, ficou um clima tão pesado. Até porque o Gilson nunca tinha feito aquilo, nunca tinha falado naquele tom com o Marcelinho, que aliás já fez cara de choro na mesma hora. Eu queria dar dinheiro para ele, mas o Gilson me proibiu. E juro, pensei até que ele fosse lá fora falar alguma coisa pro Marcos. Chegou a se aproximar da porta e fez menção de sair. Ainda bem que acabou dando meia volta. Mas eu vi, só pela sua expressão, que ele ficou muito, mas muito irritado. E para não piorar, acabei não dando dinheiro e levando o meu filho até o portão. Aproveitei para perguntar para o Marcos se ele já tinha visto alguma coisa em relação àquilo que a gente tinha conversado. E adivinha? Ele de novo desconversou e disse que depois a gente falaria do assunto. Olha, eu tive de escutar um monte depois que entrei. O Gilson ficou falando mal do Marcos no meu ouvido, mas sabe, começou e não parava mais. Me senti no meio de um fogo cruzado. O fato é que isso começou a refletir de maneira muito negativa no nosso relacionamento. A gente começou a se estranhar e agir como se fôssemos desconhecidos ali dentro de casa, coisa que nunca tinha acontecido. E aquele jeito dele, que ele assumiu, sabe, a partir de uma certa altura, começou a me deixar preocupada, nervosa, até porque ele mudou muito. Ergui a voz para mim e para o Marcelinho do nada. Eu até procurava relevar, porque sabia que ele estava enfrentando dificuldade. As vendas na loja não iam bem. Só que meu filho, coitadinho, não entendia. Tanto que toda vez que o Gilson gritava com ele, ele ficava assustado. Fazia aquela carinha de choro. Meu filho não era adulto para entender o que estava se passando.
Por isso, sabe, me cortava o coração. Principalmente porque os dois se davam bem. Eram amigos. Olha, cheguei a pensar que o Gilson estivesse tentando forçar uma situação. Porque estivesse querendo se livrar de nós dois. Sei lá. Quem sabe estivesse arrependido de ter nos levado para morar ali com ele. E estivesse sem coragem para falar claro, né? Que queria ficar sozinho. Olha, eu cheguei a pensar nisso, inclusive. Porque o fato de ele estar passando por dificuldades não justificava nos tratar daquele modo. Para complicar, um dia meu ex-marido foi buscar o Marcelinho em casa e o Gilson saiu lá fora para bater boca com ele. Olha, quando ele saiu e eu pressenti o que ia acontecer, eu fiquei assim, preocupada. Claro que fiquei, né? Imagine. Nervoso do jeito que ele andava. Eu não duvidava que os dois brigassem a soco. Eu fiquei assim, sabe, com o coração apertado. E olha, faltou pouco. Porque pelas tantas, o Gilson começou a xingar o Marcos. Tu é um folgado, cara. Viu? Tu é um pilantra. Pai de fachada. Ser pai do jeito que você é muito fácil. Sabe? Sem dar pensão pro teu filho. Sabe? Você tem filho, rapaz. Não é só pra passear com ele, não. É pra dar o que ele precisa. Olha, tudo aquilo que ele me dizia quando a gente conversava sobre o assunto, ele falou na cara do meu ex-marido. E a consequência disso foi que o Marcos saiu com o menino e não o trouxe de volta. Quando começou a escurecer e os dois não chegavam, eu comecei a me preocupar. Liguei para ele para saber o que tinha acontecido. E ele falou: o que aconteceu, você quer saber? É que eu resolvi que o Marcelinho vai dormir aqui em casa hoje, viu, Daniel? Aliás, ainda estou pensando se vou levar ele de volta amanhã. Não. Você não pode fazer isso, Marcos. Olha, você trate de trazer meu filho agora. O lugar dele é aqui comigo, eu sou mãe dele. E eu sou o pai. Não gostei nada das coisas que esse imbecil aí do teu marido me falou, viu? Quem ele pensa que é para falar comigo desse jeito? Eu não quero o meu filho mais perto desse cara. Você tá me entendendo? O fato é que a tensão foi crescendo. Eu fui me sentindo, dia a dia, no meio daquela guerra, daquele... Eu amava o Gilson, não queria ficar vivendo naquele clima. Muito menos me separar. Mas sabe, eu andava tão nervosa e tão colocada contra a parede que um dia fui obrigada a falar: olha, Gilson, se você continuar me tratando desse jeito, você é obrigado a arrumar as minhas coisas e ir embora, viu? Não tô mais aguentando. Não foi pra isso que eu resolvi vir morar aqui com você. Nem eu, Daniela. Nem você o quê? Sabe o que eu tô achando? Que o problema não é falta de dinheiro, não, viu? Não é a pensão do Marcelinho. O problema é com ele, né? Com ele e comigo. Pode falar. Você se cansou da gente, né? Você só tá inventando pretexto porque tá querendo se livrar de nós. Só que não sabe como. Sabe o que ele respondeu? Nenhuma palavra. Não disse nada. Nem me olhou. Ficou ali de cabeça baixa. Sabe o que eu fiz? Fui até o quarto, me joguei na cama e chorei como nunca tinha chorado na minha vida. Meu filho estava com o pai dele. Talvez tenha sido um impulso da minha parte, mas depois de tanto chorar, levantei e comecei a tirar as minhas roupas do armário. Depois fiz o mesmo com as roupinhas do meu filho. E durante todo esse tempo,
O Gilson continuou lá na sala. Coloquei o que deu em 2 malas, depois fui lá conversar com ele. Ele continuava na mesma posição, sentado no sofá, o olhar voltado para o chão. Fiquei ali parado por um tempo, olhando para ele, depois falei: tô indo para casa da minha mãe, tá bom? Tô voltando para lá. Acho que as coisas entre nós chegaram no limite. Não tá dando mais. Depois eu volto para buscar o resto. Ele levantou a cabeça, me olhou, mas continuou calado. Não falou um A. Eu acho que isso foi o que mais me doeu, porque ele nem tentou me impedir, nem demonstrou que não queria que eu fosse embora. E o seu silêncio, aquele olhar impassível, me feriu de morte. Chamei um carro de aplicativo e chorei durante todo o trajeto até a casa da minha mãe. Eu não queria acreditar que ele não gostasse mais de mim. Que, na verdade, queria me ver pelas costas. Eu e o meu filho. Mas, repito, ele nem tentou me impedir. Me olhou como se estivesse, sei lá, dando graças a Deus pela atitude que eu estava tomando. E depois, porque eu fiquei com aquela esperança, né, de que depois ele fosse... Ele não foi atrás de mim. Nem depois ele foi. E mesmo quando fui buscar o resto das minhas coisas, nem tomou iniciativa de conversar comigo, ou para me pedir que desistisse daquela ideia. Agiu como se estivesse tirando um peso dos ombros, como se estivesse dando graças a Deus por eu estar indo embora da sua casa. Sabe, tem hora que eu me pergunto, será que os problemas que ele andava enfrentando secaram o coração desse homem? Fizeram aquele amor que ele dizia que sentia por mim morrer? Eu não queria acreditar nisso, mas o que eu vou fazer? A que conclusão que eu posso chegar? Desde que eu saí daquela casa, que ele não veio atrás de mim. Nem para dizer que estava com saudade, ou para me pedir que pensasse melhor, nada. Desde que eu falei que ia sair de lá, ele não disse uma palavra. De modo que eu só posso pensar uma coisa, que realmente acabou. Já ouvi várias vezes aquela frase, né? Quando o dinheiro sai pela porta, o amor sai pela janela. Mas quer saber, eu nunca acreditei muito nisso. Nunca imaginei que isso fosse acontecer justamente comigo, porque claro que a falta de dinheiro complica, deixa todo mundo nervoso, mas acabar com um amor sincero, isso não. Me desculpe, mas isso não. Ele nem tentou me impedir de ir embora. Depois, agiu como se nada tivesse acontecido. Não me ligou, não mandou uma mensagem. Sabe, não veio atrás. Ele não me quer mais. Eu não tenho outra conclusão a chegar, porque ele não fez nada, não disse uma palavra. Parece que não está nem aí. Me esqueceu. Deixou de mamar. Simplesmente desistiu de mim.